Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de gestoras de dados. A partir de agora este será o nosso principal meio de contacto para aquilo que antes eram as aulas teóricas. É verdade que não é a mesma coisa que ter uma aula presencial, em particular de antes vocês podiam interagir muito mais, porque podiam interromper e fazer perguntas. O vídeo desse ponto de vista é um bocadinho mais assíncrono, não permite tanta interação, mas eu acho que realmente é a única maneira dele escalar para a quantidade de alunos que nós temos nesta unidade curricular. Caso não saibam, vocês são 242 alunos, portanto imaginem o que seria e tentar fazer isto ao vivo, e se todos estivessem presentes e todos quisessem fazer perguntas seria realmente bastante confuso. A ideia destes vídeos é imitar um bocadinho aquilo que seria uma aula teórica, ou seja, eu não vou propriamente ter uma coisa demasiado elaborada, demasiado pensada ou demasiado editada. Claro que se eu pudesse ter começado a pensar de raiz a fazer em vídeos, então aí sim poderia ter uma coisa muito mais profissional, digamos assim. Neste caso, aquilo que eu vou tentar fazer é um bocadinho mais simular o que seria se eu estivesse a dar a aula. Portanto, vou seguir um bocado aquilo que é habitual, vou mostrar slides, vou falar sobre os slides, mas vou também usar o equivalente a um quadro. Eu arranjei, por exemplo, aqui um quadro branco virtual, cuja ideia será, por exemplo, eu poder desenhar um bocadinho. Mais uma vez, não é exatamente a mesma coisa, mas pode dar um cheirinho daquilo que seria se eu estivesse a dar a aula de modo normal. E para além disso, posso fazer então as tais minhas mini sessões live coding que vocês me deram um feedback que apreciavam e portanto seria engraçado. Eu queria começar a aula se calhar só por garantir que vocês todos leram as novas condições de funcionamento de gestoras de dados. É verdade que enfrentamos todos uma situação bastante diferente, digamos assim, portanto vamos precisar um bocadinho de que todos juntos possamos levar este barco para a frente. Eu tenho a certeza que no caso de gestoras de dados nós vamos conseguir fazer isso. Acho que, digamos, a própria cadeira em si já estava bastante preparada para vocês terem as aulas um bocadinho mais online, não é? Já tínhamos o Piazza, já tínhamos o Moshack, já tínhamos guiões bastante elaborados. Em todo o caso, é importante perceber as diferenças. Portanto, se vocês no site forem à parte inicial, tem aqui uma parte então que tem o modo de funcionamento. É uma página relativamente grande, bastante detalhada, mas a ideia principal é que se vocês espreitarem isto, conseguem perceber então o que é que mudou. Eu coloquei uma versão too long didn't read. Se vocês não conhecerem, até podem clicar aqui para perceberem então o que é esta expressão. Eu imagino que a maior parte de vocês já a conheça, mas em todo o caso é algo que eu gosto sempre de usar quando a mensagem é demasiado grande. Portanto, nós vamos manter aquilo que nós já tínhamos em termos de que estava online, tal como eu disse há pouco, Moshack, Piazza e guiões, e aquilo que é novidade são, portanto, como não podemos ter fisicamente as aulas, vamos ter que arranjar uns substitutos. No caso das aulas teóricas, então a ideia é fazer vídeos online pré-gravados. Eu tentarei sempre colocá-los disponíveis antes digamos, da aula em si, ou do horário previsto para essa aula, para que vocês depois possam tirar dúvidas. Mas na prática, a parte das dúvidas, a ideia principal é que vocês poderão sempre, ao longo da semana, saber que a esta hora algum dos docentes está presente no Slack. O Slack é, digamos, uma plataforma que permite interagir essencialmente em modo de texto. Se eu for aqui espreitar agora o Slack neste momento e, por exemplo, for ver aqui o Slackbot, conseguimos ver um bocado a maior parte dos alunos que já hoje começaram a entrar aqui no Slack. Temos aqui muita movimentação. A ideia será que depois vocês, durante a aula em particular, vão poder aceder ao canal da vossa turma prática e, com isso, terem acesso ao docente da vossa turma respectiva. Em todo caso, eu incentivarei sempre a que vocês, quando tiverem dúvidas, possam usar, mesmo que realmente estejam fora do horário da prática que vocês correspondem. Portanto, essencialmente, olhem para este horário como todos os dias, durante esta hora, ou nos horários em que estão aqui previstos, vocês terão sempre um docente online com o qual poderão tirar dúvidas. O Slack permite pôr as dúvidas em texto, é uma boa maneira de fazer dúvidas, e como é um sistema, uma plataforma que permite um bocadinho mais flexibilidade, vocês podem fazer coisas como adicionar imagem, adicionar código, se for necessário até podemos falar um bocadinho oralmente. Existe no fundo toda uma panóplia de coisas que nós podemos fazer. Neste caso até já tivemos a nossa primeira dúvida dentro do Slack, foi o João Aires que perguntou aqui um bocadinho, uma pergunta sobre o que era o final em Java, que já agora é o mais parecido com uma constante, e em todo caso a ideia é que, espero eu, vocês venham a gostar de usar o Slack, os que não conhecem, e aqueles que já conhecem vão se sentir um bocadinho em casa. Nós temos, de qualquer modo, que começar a aula em si. Eu vou tentar dimensionar os vídeos mais ou menos para 1 hora. Esta aula também serve um bocadinho para experimentar o setup que eu vou querer usar. Eu não tenho propriamente condições profissionais. Aliás, neste momento estou a usar o headset de gaming do meu filho e, portanto, a ideia é que
como ele tem microfone e eventualmente a acústica é um bocadinho melhor, provavelmente vou ter que limpar algum do ruído de fundo usando algum software. Estou a pensar em usar o Audacity, que é um software livre para Linux, e não só para Linux, mas também existe para Linux, que me permite tentar tirar o ruído. Estou já agora para gravar a usar uma coisa chamada Vocal Screen, em que me permite, por exemplo, ter uma ideia melhor de quais são os frames que eu quero usar, etc, etc. E portanto, permita-me desde já pedir desculpa se nem tudo for perfeito. A ideia é que eu vou aos poucos começar a conseguir melhorar um pouco as condições que eu tenho para gravar. Outra parte que eu acho bastante importante referir desde já é que eu só vou conseguir gravar à noite. As condições, como vocês sabem, alteraram-se para todos. Todos nós temos a nossa rotina completamente quebrada. No meu caso, como eu tenho 2 filhos, a mais nova com 4 anos, realmente as coisas tornam-se muito mais complicadas. E para cumprir um bocadinho a tradição daqueles que têm vindo às aulas, eu costumo dizer que a aula que é ela tem que ter pelo menos um mimo. Vocês já sabem que quem vem às aulas consegue ver um mimo. Agora os mimos vão ter que passar também um bocadinho para os vídeos e, portanto, neste caso, a propósito desta parte de ter a filha aqui em casa, não podia deixar de reparar que, bem, eu até imaginava trabalhar dia, mas ficando em casa com uma filha de 4 anos, rest in peace às minhas possibilidades de trabalhar durante o dia. E portanto, desse ponto de vista, espero que vocês tenham um bocadinho até mais tempo, se calhar vocês vão ter até tempo mais livre, e desse ponto de vista espero que realmente consigam trabalhar bastante. Eu imagino até já agora que alguns de vocês, depois de terem acesso a estes vídeos, vão sentir saudades e vão mas pensar como é que era bom, não é? Quando tinham vídeo e podiam ver a qualquer altura, em vez de que agora que chatice, têm que voltar fisicamente a estar com o professor intercultural. Assim são maturam remotamente, digitalmente. Espero que seja mesmo assim frutífero e que vocês consigam realmente aprender e passar um bocadinho. Vamos um bocadinho retomar então o fio à meada. Parece que já foi num passado muito longínquo, quando vocês podiam estar um bocadinho fisicamente comigo. Se recordarem um bocadinho daquilo que nós estávamos a falar na altura, estávamos a falar de dados, ou tipos abstratos de dados, e em termos de slides, aquilo que nós tínhamos parado tinha sido um bocadinho mais nos vetores. Chegámos a avançar mais uns slides, mas vai ser um bocadinho por aqui que eu vou fazer para podermos sincronizar um bocadinho. E aquilo que nós vamos fazer um bocadinho nesta aula, e portanto, repito, a ideia é sempre simular mais ou menos aquela hora que nós temos das aulas. Aquilo que nós vamos simular agora aqui é falar um bocadinho de como implementar um TAD já um bocadinho mais complexo. Em particular, para esta aula, nós vamos falar de um TAD que é um conjunto. Relembro, um TAD pode ser pensado como um tipo abstrato de dados, é esse o acrónimo. Estamos a falar de algo que é um tipo que não tem que ter a implementação, ou seja, estamos a ver um bocadinho o que é uma classe, o que é que ela deve conter. Neste caso, nós queremos um conjunto, ou seja, queremos um conjunto para guardar um conjunto de coisas. E a ideia é que, se é um conjunto, nós não queremos que ele tenha repetições. Por exemplo, eu posso querer guardar números inteiros ou palavras, mas nunca vou querer guardar repetidos, porque senão quebrava um bocadinho a ideia de ser um conjunto e passava a ter algo que era algo diferente. O tipo de operações que nós vamos querer suportar neste conjunto vai ser algo como, por exemplo, quer adicionar um elemento ao conjunto, quer remover um elemento ao conjunto, quer verificar se um elemento está no conjunto, ou posso querer, por exemplo, ver quantos elementos tem o conjunto. Portanto, há toda uma série de operações. E quando eu estou a falar de conjunto, só para garantir que estamos a falar do mesmo, se eu estivesse na aula e num quadro já podia estar um bocado a se rabiscar, portanto, estamos a falar um bocadinho daquela definição matemática de eu ter um conjunto com elementos. E portanto aqui também dá para ver um bocadinho que a minha letra vai continuar igualmente feia, mesmo sendo digitalmente, e a ideia é que nós queremos então representar este conjunto de forma um bocadinho mais genérica e implementá-lo em Java. Devo referir desde já que um TAD como este é muito útil como peça base em muitos algoritmos. Aliás, parte do que nós estamos a falar nesta cadeira é precisamente estruturas de dados fundamentais que depois vão servir um bocadinho como blocos básicos para outros algoritmos. Ou seja, todo o edifício que vocês vão ter um bocadinho para programar depende de peças cada vez mais pequenas, e a ideia é que se vocês não perceberem bem os alicerces, não é fácil depois fazerem algo que tenha realmente fundamentos e que realmente seja um edifício que fique equilibrado. Para vos dar exemplo de onde é que um TAD como um conjunto poderia ser usado, imaginem, por exemplo, que vocês queriam descobrir quantos elementos diferentes existem no input. Estão a ler números, imaginemos, e querem saber quantos números existem. Ou estão a ler nomes e querem saber quantos nomes existem. Ora bem, se eu tivesse uma caixa mágica que já tivesse implementado um conjunto, uma maneira era realmente pegar nesses elementos, inseri-los todos no conjunto, usando a operação respectiva, e depois bastava ver o tamanho. Se eu tivesse a operação de ver o tamanho, realmente era só pedir. E desse ponto de vista, independentemente de como é que fosse implementado, um algoritmo para verificar a quantidade de elementos diferentes seria ler todos os elementos de input, inseri-los no conjunto e ver o tamanho.
A complexidade dessa operação e a eficiência dependeria da implementação do conjunto. Mas, em termos abstratos, desde que eu tenha um conjunto, isto funcionaria. É desse ponto de vista que nós falamos então em dados. Portanto, são, digamos, um tipo de elementos, um tipo de classes, um tipo de objetos com os quais eu posso interagir independentemente de estar preocupado com a maneira como eles são implementados. Claro que existiriam muitos mais exemplos de utilização de um dado conjunto. Por exemplo, muito mais para a frente, ou já no segundo ano, primeiro semestre, vocês vão falar de coisas como grafos, vão falar de pesquisas em profundidade, pesquisas em largura, e vai acontecer que uma operação muito usual é: eu quero visitar todos nós e a certa altura não quero repetir nós onde já estive. E uma maneira de não repetir nós onde já estive é guardar então os nós que eu já visitei num conjunto, e sempre que quiser ver se o nó onde estou agora a visitar é novo, poderia verificar se ele estava ou não no conjunto. É este, portanto, digamos, o nosso ponto de partida. Nós queremos implementar um conjunto e o que nós vamos agora ver um bocadinho é todos os passos, não só para implementar o conjunto, mas como realmente, um pouco pela primeira vez nesta cadeira, usar mesmo esta noção de TAD e, tal como eu vos disse anteriormente, usando uma noção chamada de interface. E, portanto, para implementar, nós queremos saber então que operações é que nós queremos implementar, um bocadinho as assinaturas dos próprios métodos, ou seja, quero já definir um pouco quais é que são os tipos, quais é que são as maneiras de usar os métodos, e os métodos que nós vamos querer usar para este dado conjunto vai ser um método chamado contains, e a ideia deste contains é, dado um elemento x, verificar se o elemento x está no conjunto, sim ou não. E, portanto, desse ponto de vista, o que ele tem que devolver é um valor booleano, ou seja, se eu chamar contains de um elemento, deve retornar true se o elemento está no conjunto, e false, caso ele não esteja. Um outro método que nós vamos querer implementar é o add, portanto a ideia é adicionar o elemento x ao conjunto e, neste caso, vamos também devolver para nos permitir, quando alguém chama este método, saber se a operação teve sucesso ou não. Tendo em conta que nós não queremos repetições, se eu adicionar um elemento e ele já estiver, eu vou retornar false, como quem diz que não consegui adicionar o elemento. Se eu retornar true, então é porque eu com sucesso adicionei o elemento e, desse ponto de vista, incrementei quase que o tamanho dos elementos que estão no conjunto, porque temos mais um elemento novo no conjunto. Do mesmo modo que temos um add, faz todo sentido termos um método para remover, ou seja, a ideia é remover elementos x do conjunto, e tal como o add, a ideia é ter um booleano que diz se a operação sucedeu ou não, ou seja, neste caso nós queremos retornar true se ele foi realmente removido, ou false, caso não tenhamos removido, porque no fundo ele não estava no conjunto. Para além destas operações contain add remove, vamos ter mais algumas operações um bocadinho mais simples. Em particular vamos ter um size, ou seja, vamos querer algo que nos retorna o tamanho do conjunto e, portanto, queremos devolvê-lo como um inteiro. Estamos a assumir para já que o tamanho do conjunto cabe num inteiro. Se o tamanho do conjunto não coubesse num int, então tínhamos problemas ainda maiores, que era em relação à memória. E vamos também querer já agora uma operaçãozinha chamada clear, em que esse método, a ideia é limpar o conjunto. Ou seja, se o conjunto tiver algum tipo de elementos, a ideia é que isto limpa e volta a colocá-lo vazio, pronto para realmente voltar a ser usado. Para vos dar um exemplo de utilização deste conjunto e do significado das operações, embora eu acho que elas sejam mais ou menos claras, imaginem, por exemplo, que nós temos um conjunto S que inicialmente está vazio, e se o S for então um objeto do tipo conjunto, e se eu chamasse S.add1, então realmente eu iria devolver true, porque consegui adicioná-lo, e o conjunto ia passar a conter lá dentro o 1. Se eu a seguir adicionasse um 5, tal como anteriormente, devolvia true, e o conjunto passava a conter o 1 e o 5. Portanto, a ideia também já agora no screencast é que vocês conseguem ver aqui então o rato. Eu aqui não posso apontar fisicamente, como costumo fazer nas aulas, nem usar nenhum tipo de apontador. Portanto, vou usar o cursor do rato por vezes para conseguir indicar algo. Se eu a seguir adicionar um 7, igualmente adicionava e devolvia true. E deste ponto de vista, neste momento, como o conjunto está com 1 e 5 e 7, se eu perguntasse o s.contains 1, ele devolvia true, porque o 1 está contido no conjunto. Se eu agora perguntasse se continha 2, ele vai devolver false, porque neste momento o conjunto não contém 2. Se de seguida eu voltasse a adicionar o 1, ao contrário do que aconteceu no início, eu já não ia devolver true, mas sim false, porque o conjunto já contém o 1. E, portanto, o conjunto ficava igual, e é no fundo assim que nós usamos o valor de retorno deste add para perceber se a operação teve sucesso ou não. Nesta fase, se eu chamasse s.size, neste momento o conjunto tinha tamanho 3, logo este método desta chamada iria devolver 3. Se por sua vez eu chamasse agora a remover 5, então o conjunto que tanto tinha 1, 5 e 7 passava a ser apenas o 1 e o 7. Portanto, tudo mais ou menos um bocadinho straightforward. A ideia é que vocês depois também podem já agora ver os slides separado do vídeo, não precisam de ver o vídeo. E eu, por exemplo, devo dizer, já tenho alguma espécie de generation gap com a maior parte das pessoas
digamos, da vossa idade, têm alguma dificuldade em querer aprender por vídeos, porque são muito lentos, digamos, para aquilo que eu gosto de fazer e, portanto, preferia ver o slide ou até mesmo um livro bem estruturado. Em todo caso, o feedback que eu tenho de vocês é que um vídeo resulta bem e, neste caso, é realmente a opção que eu tenho para simular a teórica. Se eu chamasse finalmente já agora um S-Clear, então o conjunto voltava a ficar vazio e estávamos prontos para voltar a usar. Portanto, aquilo que nós queremos agora no resto desta aula é ver um bocadinho como é que eu podia implementar um conjunto com este tipo de operações, com estas funcionalidades, usando já um bocadinho de toda a mecânica de programação orientada a objetos e realmente implementar um TAD, entre aspas, como deve ser. Por uma questão de simplificação, nesta parte inicial, nós vamos implementar apenas e só um conjunto de números inteiros. Mais para a frente, se não nesta aula, já nas próximas, vamos falar também dos tipos genéricos, ou seja, de como é que nós poderíamos implementar um conjunto não de números inteiros, mas de qualquer tipo. Como devem imaginar, seria uma chatice se eu tivesse que implementar um conjunto de números inteiros, um conjunto de doubles, um conjunto de strings, e portanto é perfeitamente possível implementar um conjunto que aceita um tipo qualquer, um tipo mais genérico, e vamos falar disso mais à frente. Como já tinha dito na aula anterior, o Java permite usar a noção do interface, é portanto uma palavra reservada que nós vamos ver. A ideia do interface é realmente especificar a API, ou seja, só a assinatura dos métodos, dizer quais é que são os nomes dos métodos, quais é que são os tipos das variáveis, quais é que são os tipos dos retornos, sem explicar como os implementar. Isto corresponde muito literalmente à ideia da abstração na programação orientada a objetos, portanto é realmente uma maneira de abstrair as operações e separá-las da implementação. E vai, como vocês vão mais para a frente, vai ter um bocadinho mais de utilidade. Vai permitir, por exemplo, que uma classe tenha um objeto deste tipo. Eu posso dizer que esta classe tem um objeto do tipo conjunto de números inteiros. E, independentemente de qual é a implementação, a classe vai funcionar. E depois até posso ter lá dentro essa variável ser colocada com uma maneira de implementar inteiros e a mesma variável pode depois ser usada com outra maneira de implementar inteiros. Tudo isto vai ficar claro mais para a frente, mas para já quero-vos só dar uma ideia de que o interface é realmente flexível e permite fazer coisas que sem este tipo de abstração não seriam possíveis. Um outro side effect, um outro efeito secundário de usar uma interface, é que uma classe que declara que implementa essa interface tem que realmente declarar todos os métodos, porque se não os declarar, o compilador vai se queixar. Vocês vão ver já um bocadinho daqui a um bocado toda esta mecânica a funcionar. Passemos então a ver um bocado o nosso primeiro interface de sempre, no primeiro vídeo de sempre também de estruturas de dados. Então, essencialmente, como eu vos disse, uma interface é uma declaração dos métodos sem especificar o seu corpo, ou seja, sem dizer qual é que é o código que implementa. Isto é muito parecido com aquilo que vocês conhecem de uma classe, ou seja, vou ter a mesma palavra reservada em interface, tenho o nome do interface, que poderia ser o nome da classe, e depois tenho os métodos, mas em vez de ter entre chavetas o código, tenho simplesmente ponto e vírgula. Por exemplo, neste caso eu estou a declarar uma interface int7, um conjunto de inteiros, em que a assinatura é exatamente aquela que nós vimos anteriormente. Um container que devolve a linha, não é que devolve a linha e por aí adiante. Estou também a colocar todos os métodos como públicos, porque a ideia é que, se alguém implementar esta interface, se alguém se declarar como eu sei implementar um conjunto de inteiros, então eu quero que estes métodos sejam públicos para poderem ser devolvidos. E, portanto, eu vou agora abrir um bocadinho o live coding para que, à medida que eu vá falando, eu vos possa mostrar um bocado aquilo que está a acontecer. Vou então passar aqui para o terminal. Vou provavelmente abrir aqui, vocês até já sabem qual é que seria o meu editor de eleição. A ideia será usar então aqui o Emacs. Eu coloquei já agora as fontes, quer do terminal, quer do próprio Emacs, um bocadinho maiores, na esperança de que vocês consigam ver. Se depois houver, digamos, problemas em relação à resolução, eu certamente poderei corrigir nos outros vídeos e vocês podem me dando feedback, quer no Piazza, quer no Slack, quer enviando um e-mail. Portanto, vamos agora criar aqui um ficheirinho chamado int7.java e a ideia então é colocar aqui uma interface e, como veem, mudou a cor, ou seja, é uma palavra reservada no Java, é algo que pode ser colocado logo desde o início, tal como vocês fazem em classe, algo que pode ser interface algo, e nesse caso vamos chamar então interface int7 e vamos colocar então agora aqui um bocado as funções. Antes de fazer o que quer que seja, se eu chegar aqui e gravar e agora compilar este meu ficheiro, que neste momento não tem propriamente muito conteúdo, é verdade, já é possível compilar, ou seja, isto é um programa Java válido. Claro que esta interface não faz propriamente grande coisa, esta interface neste momento está vazia, mas a ideia então é que o interface vai poder então criar a assinatura do que nós queremos fazer. Se eu voltar então aqui para o slide, só para vocês poderem ver aqui um bocado, vamos então colocar um public boolean contains, cuja ideia então é verificar se o elemento está ou não dentro do conjunto, e coloco aqui com um ponto e vírgula, e para além disso, como um bom programador é preguiçoso, vou também aproveitar e copiar e colar. Vamos ter aqui então o adicionar,
vamos ter aqui o remove. Vamos ter também aqui então um método para podermos ver o tamanho que vai ter o conjunto, ou seja, quantos elementos é que estão lá dentro, e vamos também ter uma coisa para limpar. E portanto, se eu agora gravar este método, ou esta interface, não este método, e chegar aqui e compilar, temos o nosso primeiro interface fantástico que compila, mas que obviamente não faz nada. Aliás, se eu tentar neste momento executar o int7, como é óbvio, o que acontece é que não é possível de executar, porque tal como eu já vos mostrei N vezes nas aulas, não existe nenhum main method. E portanto temos uma interface pronto para começar a ser usado, mas ainda sem nenhuma implementação possível. Voltando então aqui um bocadinho ao slide, a ideia é que se eu tiver uma interface deste género, a partir de agora isto é como se fosse um tipo de uma variável, ou seja, eu posso realmente declarar uma variável que seja do tipo int7. E para além disso, como isto é como equivalente a um nome de uma classe ou tipo, eu também poderia ter este como um tipo de um argumento de um meta ou algo do género. Para vos dar um exemplo, vou criar aqui um outro fecheiro chamado testset. A ideia deste testset vai ser então poder começar a servir para nós testarmos algo. Vamos criar então aqui uma classe testset. Vamos fazer o nosso habitual public void ou public static void main string args e vamos, como sempre, gravar. E depois de gravar, vamos tentar então podermos compilar. E agora se eu chegar aqui e disser eu quero uma variável que é do tipo int7 s, ainda não reparem que eu não coloquei nenhum new, e ao fazer isto já consigo compilar corretamente e isto é uma instrução válida. Agora é óbvio que isto ainda não é um programa que faça algo, mas é para vocês poderem ver que temos agora um tipo. Ora, o primeiro problema é que uma interface não tem construtores, ou seja, não nos permite criar um novo objeto desse tipo, aquilo que nós chamamos de instanciar um objeto, porque realmente não tem a implementação em si. E desse ponto de vista não chega, obviamente, a ter apenas uma interface. O interface só declara um bocadinho qual é que é o acordo, qual é que é a maneira que nós temos de usar um objeto daquele tipo, mas não especifica como é que ele está implementado, logo sem a implementação, como é óbvio, o Java não vai conseguir adivinhar como é que há de fazer. Para isso, nós vamos precisar ter uma classe que diz que implementa uma interface. E uma classe, vamos imaginar para já que chama-se XPTO, eu podia dizer que implementa aquele int7. Ou seja, eu podia chegar agora aqui, vou colocar aqui no mesmo fecheiro, só para vocês poderem ver tudo, e vamos pôr aqui classe, e vamos chamar XPTO para já, e vamos dizer implement int7. Isto é algo como quem diz, esta classe de nome XPTO é obrigada a implementar o interface int7. Estamos a declarar ao compilador de Java que esta classe sabe como implementar o meu int7. No entanto, se a classe não implementar todos os métodos de interface, o Java vai dizer, calma lá meu amigo, esta classe não pode ser assim, porque se estás a declarar que implementas o int7, é necessário realmente colocar todos os métodos que estão lá dentro. E se eu tentasse compilar este programa, tal e qual ele está agora, teríamos então o mesmo erro. A classe XPTO não é abstrata, é suposto ser uma classe realmente que implementa e não está a declarar o método clear. O clear é só um deles, não é? Nós temos mais do que o clear. Se eu chegasse aqui e voltasse a colocar, para se lembrarem quais são os métodos, além do clear, eu também tenho o size, o remove, o add e o contains. Se eu quisesse, por exemplo, para já enganar um bocadinho o Java, criando um método clear que não faz nada, só para realmente ele deixar de se queixar que falta o clear, eu podia chegar aqui, criava o clear, tentava compilar outra vez e neste momento já não dá um erro no clear, mas dá um erro no size. Ou seja, eu ia precisar realmente de implementar todos os métodos para que o Java não se queixasse de que aquilo acontece. Se eu quisesse já agora criar algo pronto para ficar enganado o Java, ou seja, classes vazias ou métodos vazios para já, prontos para depois nós conseguirmos realmente colocar código cá dentro, e eu podia começar simplesmente então a declará-los. E tenho então os métodos agora todos. Reparem que como clear tem void é seguro fazer isto, mas no caso do size eu vou ter que retornar para já alguma coisa, só para que o Java não se queixe. Claro que este código neste momento está errado. A ideia do que eu estou a fazer para já não é que o código seja correto, é mais só para vocês poderem ver pela primeira vez a compilar então com o interface. Eu estou neste momento a fazer código que não faz muita coisa, simplesmente consegue ser compilado porque neste momento realmente já não falta um método. Repito, para ficar bem ciente esta parte, mesmo que eu tenha todos os outros métodos, basta faltar um método que
o Java, ao compilar, vai se queixar: cuidado, a classe XPTO não pode funcionar porque ainda falta o método add. Porque o interface declara o método e depois a classe que diz que implementa aquela interface, falta-lhe esse método. Portanto, o interface garante realmente então que vocês são obrigados a usar todos os métodos ou a implementar todos os métodos. Voltando então um bocado aqui, a ideia é que se eu tiver uma classe, então realmente já tem maneira de implementar e a partir de agora finalmente eu já posso então declarar algo que é desse tipo. Ou seja, se eu agora tenho aqui em baixo, no meu test set, vou voltar a pôr aqui só uma parte, aquilo que eu tinha de antes, tenho uma variável e como qualquer variável do objeto, para poder instanciar, para poder criar realmente o objeto em memória, eu vou precisar de criar com o new. Então se eu chegar agora aqui e colocar new e colocar uma coisa do tipo XPTO, eu estou a criar uma variável S que é igual à classe XPTO, tenho uma instância da classe XPTO e a classe XPTO, como implementa o int7, ele permite fazer esta instanciação. Se eu tentar agora compilar, novamente, vai funcionar e neste momento eu tenho algo que fazia e, por exemplo, se eu chegasse agora aqui e dissesse system.out.println da minha variável S e chamar o método size, neste momento o método size está a retornar 0, vamos pôr aqui a retornar 42, que é algo que vocês certamente já conhecem como uma característica minha, ter um 42 pelo menos pela aula, e se eu tiver algo como isto e fazer aqui um Java test set, vou ter então o número 42. E portanto, a ideia então é que, estão a ver agora um bocado como começam a encaixar as peças do puzzle, eu tenho uma variável que é do tipo do interface e no entanto quando eu a declaro realmente é que eu preciso colocar com uma classe que realmente implementa. Ou seja, aquilo que não seria permitido seria algo como eu quero criar uma variável que é do tipo int7 e que é implementada com int7. Isto não é possível porque o int7 não é uma classe, mas sim uma interface. Se eu tentar compilar isto, o que vai acontecer é, cuidado, o int7 é abstrato, não pode ser criada uma instância. Portanto, para que fique claro, mais uma vez, para que nunca se esqueçam um bocado dessa parte, não é possível instanciar interfaces. Eu preciso ter uma classe que implemente. Isso é realmente uma mensagem forte e eu aproveito para colocar mais um meme. E a ideia é que, como eu não sei se vocês ainda são um pouco desse tempo, mais uma vez há pouco eu falei num certo generation gap e na realidade há memes que já são um bocadinho mais antigos. Este meme que eu vos vou dizer, ou melhor, o template do meme já é um bocadinho, já tem bastante mais que 10 anos, não sei se vocês ainda são do tempo de se conhecer o Chuck Norris e portanto quando eu digo a brincar que nunca é possível instanciar a interface, não é bem verdade, porque o Chuck Norris conseguia instanciar a interface. Para aqueles que não conhecem um bocado o template do meme, isto havia aqui uma altura, digamos, nos anos 2000, onde a internet estava cheia de factos do Chuck Norris. De certeza que aqui o Google vai ser meu amigo e vai mostrar aqui os principais factos do Chuck Norris e portanto a ideia é que nós tínhamos muitas coisas satíricas e tudo que era impossibilidades havia factos do Chuck Norris, ou seja, se havia alguma coisa impossível, para o Chuck Norris nada era impossível. O Chuck Norris não é, consegue defrontar todos os inimigos e apesar de nós estarmos numa situação com a qual não se deve brincar, eu acho que o humor também faz sempre um bocadinho de bem e portanto a propósito de Covid e terminando esta incursão pelo mundo do Chuck Norris, eu diria que se o Chuck Norris fosse exposto ao coronavírus, bem, quem ficava em quarentena era o vírus e não o Chuck Norris. Mas a mensagem principal, repito, que era a parte onde nós estávamos, uma interface não pode ser instanciado. Precisamos de uma classe que implemente essa interface. Percebendo agora então um bocadinho, vamos então realmente pensar como implementar um int7. Ou seja, já temos um bocado então o esqueleto, já sabemos que método é que nós queremos, já declaramos as assinaturas, aquilo que nós precisamos agora é realmente de conseguir implementar. E deste ponto de vista existem muitas possibilidades. Se eu estivesse numa aula, esta era a parte onde eu parava e perguntava-vos algumas hipóteses, começávamos a falar das coisas, das vantagens e desvantagens das várias maneiras. Eu diria que quase a primeira coisa que vem à cabeça e que as duas turmas teóricas me disseram mesmo na parte final, quando eu vos disse, já agora pensem como é que materiam um conjunto, seria provavelmente usar um array. Não é? Mas antes de pensar em concretizar, a ideia é que se vocês estão a considerar várias hipóteses, têm que pensar um bocadinho quais são as vantagens e desvantagens. Nem sempre existe uma solução perfeita. Uma metáfora que eu poderia usar seria algo como se eu vos perguntasse qual é que é o melhor instrumento de corte. Parece uma pergunta assim um bocadinho absurda, não é? Mas se eu vos perguntar qual é o melhor instrumento de corte, se calhar vocês, além de ficarem confusos, ficam a perguntar, mas cortar o quê? Se eu dissesse que eu queria cortar uma folha de papel, se calhar a resposta podia ser uma tesoura.
Se eu dissesse que queria cortar carne, então se calhar seria uma faca. Se eu dissesse que queria cortar uma árvore, então se calhar seria uma motosserra. E portanto a ideia é que cada implementação possível pode vir a ter o seu espaço. Se eu só conhecer uma motosserra, se calhar vão-me dar um papel para a mão e eu vou cortar com a motosserra todo contente e realmente é um bocado overkill para aquela operação. Se eu também só conhecer uma tesoura e quiser cortar uma árvore, lamento, mas a árvore nunca vai sequer quebrar. E portanto a ideia é um bocadinho, se nós conhecemos vantagens e desvantagens de tudo e que usamos, e é para isso que nós temos uma cadeira como esta, para conhecer os fundamentos, então nós realmente podemos perceber quais são as características de todas as estruturas de dados que nós temos, quais são as características das implementações e com isso adequar ao uso que nós temos. E no caso de uma estrutura de dados, nós queremos saber coisas como quanto tempo é que ela demora a executar, qual é a sua eficiência temporal e qual é a memória que gasta. Muitas vezes nós vamos ter casos onde conseguimos trocar tempo por memória. É a mais velha troca dos algoritmos, trocar tempo de execução por memória. Podemos gastar mais memória para ter menos tempo ou podemos ter menos tempo. Ou podemos ter menos memória e com isso gastar um bocadinho mais de tempo. Portanto, são duas vertentes que nós muitas vezes queremos ter em conta e que muitas vezes podem limitar ou determinar qual é que é a solução que nós queremos. Não há, portanto, implementação perfeita e é essa ideia que eu queria realmente frisar sempre. Portanto, é sempre importante perceber todas e será sempre complicado garantir que uma chega para tudo. Não é? One size fits them all não acontece normalmente em estruturas de dados. Nesta unidade curricular, nós vamos querer precisamente a partir de agora estar sempre atento a estes trade-offs para conseguir perceber então qual é que é a melhor maneira. Mas como eu vos disse, o mais intuitivo para conjunto eu diria que provavelmente é então usar um array e portanto nós vamos começar por mostrar um bocadinho então como seria implementar com o array. E para um array a ideia seria então nós mantermos um array onde guardamos todos os elementos. Voltando então um bocadinho àquele whiteboard que nós tínhamos. Portanto, imaginem que nós temos um array que tem um determinado tamanho. Vamos colocar aqui neste caso um array com algumas posições para ser mais fácil de colocar algumas coisas. Portanto, realmente a ideia é ter um array. Neste caso nós teríamos espaço para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos logo a ver aqui uma das limitações possíveis de usar um array é que um array tem um tamanho definido. Claro que nós podemos sempre a certa altura aumentá-lo ou diminuí-lo, mas à partida é uma coisa que é estática, não cresce. E se nós quisermos guardar, como há pouco, um conjunto que tenha, por exemplo, os números, voltando aqui um bocado aos slides, 1, 5 e 7, uma hipótese seria então dizer, ok, eu posso colocar aqui um 1, posso colocar aqui um 5 e posso colocar aqui algo como um 7. E tenho um fantástico array com um espaço para 10 elementos no conjunto e que neste momento contém lá dentro 3 elementos. Se eu quisesse começar já a pensar mesmo em termos de variáveis, no contexto do que nós estamos a falar aqui agora nesta aula, eu posso dizer, por exemplo, que o array vamos lhe chamar lm e portanto seria algo como, eu tenho então aqui um array chamado lm que é o próprio array que contém as coisas e para além disso, como o array tem um certo tamanho, para eu saber quantos elementos é que estão lá dentro, vou precisar de uma outra variável e aquilo que eu tenho aqui nos slides é que vamos manter essa variável e vamos lhe chamar size. Ou seja, o número de elementos que o array contém, vamos lhe chamar a isso size. Ou seja, se eu tiver aqui algo com um size, e portanto aqui também já fica um bocadinho a ver que não é muito fácil escrever neste quadro, pois tenho que pensar eventualmente outras opções, mas para já isto vai dar, e neste caso para já o tamanho é 3. Portanto, isto seria então o nosso fantástico array. O tamanho do array é a capacidade máxima do conjunto. Os elementos estão guardados em posições do array e o tamanho, ou o número de elementos que estão lá guardados, estão guardados realmente numa variável. É este o nosso ponto de partida, é isto que nós queremos implementar. Operacionalizando um bocadinho, os atributos que teria uma classe que implementasse desta maneira seriam uma variável então size, que tem que ser do tipo int, o tamanho do conjunto, e então um array de ints, que nós chamamos de lm. A classe tem que então declarar que implementa o int_set, e neste caso, como nós vamos depois falar de mais implementações, iremos chamar a isto um ArrayList int_set, ou seja, é uma lista dentro de um array que está implementada usando, ou que está a implementar o int_set. Nós vamos já daqui um bocadinho depois ver isto outra vez em código, mas para já vamos só ver um bocadinho então das principais operações possíveis de fazer com isto. Como é que podia ser um bocado então um construtor de uma classe como esta? Nós temos poder para definir o que nós queremos que sejam os argumentos do construtor, assumindo que nós queremos começar um conjunto como vazio, um argumento que faria todo sentido
seria, por exemplo, passar então qual é que seria o tamanho máximo. Se eu quiser receber o tamanho máximo, o que eu posso fazer então depois é criar na posição lm um array com tamanho que nós passamos e colocar inicialmente o número de elementos que estão lá dentro é 0. Por exemplo, voltar então aqui um bocado ao quadro. Se eu quisesse criar isto ainda sem nada, portanto imaginem que eu vou voltar agora um bocado para trás outra vez. Inicialmente, para criar um array deste género, para criar um array deste género, eu chamava o construtor com o argumento 10 e ele criava com 10 posições livres e o que nós tínhamos então inicialmente era simplesmente o tamanho igual a 0. É este o efeito de chamar um construtor como este. Tendo o conjunto vazio, temos que começar então a construir os vários métodos que nós temos numa interface, o contains, o add, o remove e todos esses métodos que nós realmente queremos implementar. Aquele que é mais fácil, da maneira como nós temos implementado, é realmente devolver o número de elementos. Tendo em conta que nós queremos literalmente uma variável que guarda o número de elementos, então para devolver a única coisa que temos que fazer é realmente retornar o valor dessa variável. Se quisermos limpar o conjunto, tendo em conta que realmente nós temos uma variável que diz quais são os elementos, uma hipótese possível é simplesmente implementar o clear declarando o size igual a 0. Notem que não é preciso realmente limpar os elementos porque o size é que determina as posições que interessam, aquelas que são válidas. É verdade que nós poderíamos, imaginemos por hipótese, eu podia ter um conjunto que já tem lá dentro elementos, 1, 3, 4 e 1, 2 e quaisquer outros elementos, vamos por aqui agora um 8, e ao colocar o size igual a 0 é como se o que está aqui fosse inválido. De um certo ponto de vista, mesmo quando eu inicializo o array também já contém lá dentro zeros. E vocês podiam argumentar, e não estaria completamente errado, que vocês queriam colocar as posições vazias também com zeros. Mas tendo em conta que as posições são determinadas pelo size, na prática não importa o que está lá guardado. É como se, quando eu tenho aqui as posições como size, e se eu pensar que isto é a posição do array 0, isto é a posição do array 1, isto é a posição do array 2, a posição do array 3 e por aí adiante, a ideia é que se eu tenho size, as posições válidas do array são aquelas que vão até size menos 1. Neste caso, como o size está em 0, nenhuma posição é válida. Se o size estivesse em 2, era como se apenas estas posições fossem válidas. E, portanto, tudo o que está aqui podia ser ignorado no caso do size ser 2. Portanto, dito de um outro modo, repito, podemos simplesmente mexer no size porque as outras posições, independentemente dos valores que elas têm, vão ser ignoradas. Ou seja, só nos interessa dentro do array as posições até size menos 1. Continuado um bocadinho então este nosso percurso pela implementação, e nós depois vamos ver um bocadinho a usar realmente este conjunto e voltar a ver as coisas, vamos só continuar mais um bocadinho. Como é que nós podemos verificar se um elemento está no conjunto? Então aqui é logo a primeira operação, digamos, que nós vamos ter que pensar um bocadinho como implementar. Não é que seja muito complicada, não é? Mas tendo em conta que nós temos um conjunto, voltemos aqui por exemplo um bocadinho ao quadro. Uma das vantagens agora deste quadro é que eu vou poder selecionar objetos, ou seja, posso simplesmente agora mais facilmente apagar ou movimentar partes que estão aqui, não é? E portanto neste caso eu vou apagar e podemos voltar então um bocadinho onde nós estávamos anteriormente. E agora imaginem que eu tenho um tamanho, neste caso 1, 2, 3, 4, 5, vamos colocar aqui 5 elementos. Neste momento tem um conjunto que contém o 1, o 3, o 4, o 2 e o 8. Não há nenhuma ordem imposta, já agora não sequer disse que ele poderia estar ordenado ou não. Mas se eu quiser perguntar se o elemento está, a minha única opção, ou aquilo que eu tenho que fazer, é percorrer um bocadinho o array, com um ciclo for, e perguntar, ok, imaginemos que eu quero perguntar se o número 5 está contido. Eu tenho que começar pelas posições todas e começo, está aqui o 5? Não. 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 E continuo. E se realmente não descobrir, eu posso retornar confortavelmente false. Se pelo caminho eu descobrir, por exemplo, se eu chamasse contains 3, quando chegar à posição 3, então eu estou certo de que posso devolver um true. Ora, isto em Java corresponde então literalmente a um ciclo onde nós começamos na posição 0, ou seja, na primeira posição do meu array, depois vou percorrendo até chegar ao size, que é o número de elementos que estão então lá dentro do conjunto, e vou incrementando o i. Se a certa altura a posição i for igual ao que eu estou o valor à procura, então eu só retornar true, quer dizer que o elemento está lá. Se depois de percorrer todo o array eu não descobrir nenhuma posição, então eu posso retornar false. Por exemplo, voltar então atrás, se eu procurasse o número 5, ou o número 7, ou o número 42, como eu nunca encontraria antes de chegar ao size, então realmente ele devolveria false.
Esta é então a implementação possível do contains. Esta implementação, como vamos ver um bocadinho mais para a frente, tem aquilo que nós chamamos de complexidade linear, ou seja, o tempo de pesquisa cresce linearmente com a quantidade de elementos que o conjunto contém. E desse ponto de vista não é propriamente o ideal. Vocês conseguem provavelmente imaginar maneiras um bocadinho melhores. Mas haverá sempre algum trade-off. Mas para já neste momento a coisa que eu quero que compreendam é que o tempo depende do número de elementos. E portanto isto é uma característica deste tipo de implementação. Outras implementações podem ter diferentes complexidades, diferentes eficiências para cada uma das operações. Para já neste caso, se eu tivesse por exemplo 100 elementos, o pior caso seria o caso em que o elemento não está e eu era obrigado a comparar com outros 100 elementos antes de descobrir que realmente não estava. Se eu quiser adicionar um elemento, a ideia é que, como nós vimos antes, para além de adicionar eu vou querer devolver, neste caso na parte booleana, vou querer devolver se o elemento já lá estava ou não. Porque quero devolver true se conseguir adicionar ou false se não conseguir. E uma parte que eu queria desde já frisar é que nada nos impede de eu reaproveitar outros métodos. Neste caso, se eu implementar o add, mas já tiver acesso ao contains, e o contains é um método da própria classe, e portanto eu posso chamar aqui dentro contains, que é a mesma coisa que chamar this.contains, ou seja, estou a chamar contain no meu próprio objeto, então posso implementar o add como sendo, se por acaso o elemento não está contido, então adiciono. E já agora, se já está contido, simplesmente eu posso fazer return false. Porque é que eu aqui não tenho o if e depois um else false? Neste caso, como dentro do if eu vou ter aqui um return, é garantido que se entrar no if, entra no return e portanto já não chega a passar para aqui. Estaria igualmente correto colocar if e a seguir um else, mas neste caso, só para mostrar uma outra maneira de implementar e com o mesmo significado semântico, não necessita do else porque garantidamente se entrar aqui dentro faz o return. Mas então, se realmente não estiver contido, o que eu tenho que fazer é adicioná-lo. E antes de olhar para o código, vamos ver outra vez um bocadinho aqui, um bocado este desenho, que embora não esteja provavelmente muito bonito, eu sei, a ideia é que pode ajudar um bocado a explicar e assim eu posso simular como se estivesse no quadro. Imaginemos então que eu chegava aqui e queria adicionar, imaginemos que este é o conjunto S, eu chamava S.add e agora queria adicionar, por exemplo, um 3. Se eu quisesse adicionar um 3, chegava aqui e a primeira coisa então que o código faz é o elemento não está contido ou está contido. E portanto vamos verificar aqui, o contains vai devolver true, e como vai devolver true porque ele está aqui, e neste caso não entra nesta condição porque ele só entra aqui se não estiver contido. Então se eu chamasse s.add3, como ele está contido, não entra e retornava logo false. Ou seja, a operação de adicionar falhava porque não conseguia adicionar um elemento que já está lá dentro. Se ao invés eu quisesse adicionar um elemento que realmente não estava lá, imaginemos por hipótese o set, se eu vos perguntasse o que é que vocês deviam fazer manualmente, a ideia então é chegar aqui e adicionar o set à primeira posição livre. Mas qual é a primeira posição livre? Isto é a posição 4, isto é a posição 5. A primeira posição livre é precisamente a posição que está aqui no size. Ou seja, eu adiciono na posição size, porque o size está sempre colocado com o tamanho, e de seguida aumento o tamanho para 6 para indicar que o meu array de conjunto já contém mais um elemento. Isto está aqui refletido no código. A posição size é igual a x. Notem que não é size mais 1, é size. Podem pensar, por exemplo, que logo no início o size está a 0 e é precisamente na posição 0 que querem colocar. E depois de fazer isto, coloquem então size mais mais. Seria equivalente em termos de código colocar lm size mais mais, porque o mais mais era aplicado depois, mas eu estou a colocar aqui separado porque, como eu já vos disse muitas vezes, o código é para humanos e, portanto, desse ponto de vista fica um bocadinho mais claro a semântica que é, primeiro adiciono o elemento àquela posição e depois de adicionar, realmente incremento o tamanho. Tendo adicionado, eu posso confortavelmente dizer, ok, retorno true, foi possível adicionar e temos um novo conjunto com mais um elemento que aquilo que tinha anteriormente. Vamos já mostrar um bocadinho mais à frente, mas já agora este método tem um pequeno possível problema que é o que é que acontece se por acaso nós adicionamos um elemento e a capacidade do array já estiver ao máximo. Mas falaremos disso daqui a um bocadinho. Se eu quiser remover um elemento, então agora aqui as coisas podem se complicar um bocado. Voltemos aqui um bocado para trás. Imaginem agora que eu quero remover um elemento. Imaginem que eu chamava agora s.remove, imaginemos do 4. E portanto, se eu quiser remover o 4, é verdade, tenho que ir aqui procurar. Chego aqui, retiro o 4, mas temos um problema que é fica uma posição vazia aqui no meu array. E portanto, uma hipótese possível seria pegar em todos estes elementos e fazer um shift para trás, mas se eu vos pedir para mexerem no menor número possível de elementos, então eu acho que fica ainda mais fácil se vocês pegarem simplesmente no último elemento, que neste caso é um 7, e colocarem aqui. Ou seja, neste caso uma solução seria pegar no último elemento, colocá-lo na posição que ficou agora livre,
e depois, então sim, reduzir aqui o tamanho. Portanto, seja qual for o elemento que vocês retirem, vai sempre abrir um espaço e um bom candidato para preencher esse espaço, ter em conta que nós não temos nenhuma ordem imposta nos números, é o último elemento. O último elemento sai, vem para aqui, agora o size fica 5 e 5 é precisamente a nova última posição, ou a primeira posição que está agora livre. Como é que isto fica em código? Bem, tal como há um bocado, podemos usar o contains. Primeiro verificamos se o elemento está ou não lá. Se eu estou a remover e o elemento não estiver contido, então posso retornar false. Se eu estou a remover e o elemento realmente está lá, então tenho que começar a fazer. Neste caso, para mostrar de maneira diferente, usei um while, podia ter usado um for, mas é quase a mesma coisa. Inicializa a posição a 0 e agora vou procurando, como eu sei que está contido, tenho a certeza que ele está lá, e pergunto, enquanto o elemento daquela posição for diferente do que eu estou à procura, que foi o que eu passei aqui, vou incrementando o pós. Portanto, imagina neste caso, se eu estivesse a remover, como estava há pouco aqui um elemento, o pós ia aumentando 0, 1, até chegar ao 2, e finalmente encontrei o elemento que eu quero remover. Uma vez que tenho encontrado essa posição, aquilo que eu posso fazer é size menos menos. Por exemplo, no caso que eu tinha aqui, se eu voltasse então para trás, eu tinha colocado, vamos voltar um bocadinho à posição onde eu estava. Eu estava aqui e agora neste momento estou assim e, portanto, descobri que o 4 está na posição 2 e agora o que estamos aqui a dizer no código é primeiro faço size menos menos, ou seja, reduzo então para 5 e agora posso pegar no elemento que está na posição 5, que passou a ser então a primeira posição que é inválida, mas ainda tem lá o antigo último elemento e retiro e coloco na posição onde eu estou neste momento. Ou seja, retiro o elemento que está lá, o elemento size, e coloco no sítio da posição. E, depois de ter isto feito, já posso tornar true e o meu array está exatamente como eu quero. Todos os elementos que estão agora neste momento, o último passou para esta posição e o novo tamanho passa a ser igual ao tamanho anterior, menos 1. Esta é, portanto, a nossa implementação de um conjunto numa lista que é um array. Um possível problema com isto é que se eu tentar imprimir, como vocês sabem, se eu tentar imprimir um conjunto, e agora neste caso vou-me socorrer aqui para não ter que voltar a imprimir tudo, ou neste caso a implementar tudo, vou pegar aqui numa implementação que eu já preparei, vou copiar aqui dentro do meu ready, o meu ArrayList int7.java, vou copiá-lo para aqui. Portanto, isto vai-me só poupar um bocadinho de tempo a voltar a escrever tudo. Vocês já agora também têm acesso a todos estes fecheiros, como eu já vos disse, tudo aquilo que está nos slides, vocês têm acesso no site, também já pré-feito. O site tem mesmo muita informação, se vocês a usarem vão ver que tem mesmo muita coisa. E portanto, se eu voltasse aqui atrás, temos logo aqui uma parte onde eu tenho links rápidos, quase como uma versão do long didn't read do site. Tenho muitas coisas, entre elas então exemplos de código. Por vezes nas práticas também pede-vos para vocês irem lá. E dentro da lista de código de exemplo, eu tenho aqui muitas coisas, do capítulo 1, do capítulo 2 e neste caso do capítulo 3. Tinha, por exemplo, aquele TAD vetor que nós implementamos antes e agora o TAD int7. Tanto podem clicar na ligação que tem uma versão HTML, para vocês poderem ver no browser, e ao invés de terem que copiar e colar, caso queiram realmente o fecheiro, podem chegar aqui e clicar. E, portanto, neste caso, se eu fosse ir aqui buscar, eu tinha logo acesso ao fecheiro, que é precisamente, então, aquilo que eu estou aqui a buscar. Está bem? E, portanto, tendo agora, então, aqui aquilo que eu vou fazer para já, como eu vos quero explicar o toString, vou comentar o toString. Ou seja, vou simular como se ainda não tivesse, neste caso, este meu toString. E se eu não tiver o toString, e se chegar aqui ao meu test set e disser então, eu tenho um conjunto S, interface int7, lembrem-se, e vou dizer é igual a uma nova coisa que é um ArrayList int7. E vou voltar então a abrir aqui o outro fecheiro, e portanto, eu tenho aqui a implementação do ArrayList int7, declarei essa variável, e se eu agora mandar imprimir o S, que é uma variável do tipo int7 e que é implementada com o ArrayList int7, e pedir para imprimir, aquilo que vai acontecer é que vocês vão ver. Já agora, aqui também está no fundo a dizer que o construtor não conseguiu ser feito, neste caso até o erro foi meu, em todo caso está aqui a explicar é que eu passei um construtor em que não passa nada e no entanto ele espera um int, porque o único construtor que eu tenho, até calha bem, é passar qual é o tamanho máximo, e portanto se eu tentar construir um ArrayList int7 sem declarar o tamanho, o Java vai obviamente e com razão já agora queixar-se. Se eu agora criar aqui então, quero criar um ArrayList int7 com tamanho 10, eu posso chegar aqui e tenho então finalmente a minha impressão que, como vocês sabem, é nome da classe o hashcode, que corresponde, por assim dizer, podem pensar de uma maneira um bocadinho metafórica, que corresponde ao endereço de memória.
Ou seja, conjuntos diferentes tenderão a ter, ou referências diferentes tenderão a ter hashcodes diferentes. Se eu quisesse imprimir algo diferente, eu tenho então que implementar um public toString, já falamos disto outra vez. E, por exemplo, se eu chegasse agora aqui e quisesse, ao invés de imprimir o public toString, se eu quisesse chegar aqui e colocar, por exemplo, retorna, imaginemos, olá mundo. Este é um método que nós, fazendo override, conseguimos determinar o que é imprimido. Isto já foi falado noutra aula. E se eu fizesse algo como isto, então agora qualquer impressão no conjunto é olá mundo. Isto não seria muito útil. Aquilo que nós queremos ao imprimir um conjunto seria algo como imprime o conteúdo do conjunto. E como o tipo de retorno tem que ser uma string, é isso que é pedido aqui neste caso, então vamos construir uma string que descreva o conjunto. Eu estou a criar aqui uma string chamada result, coloco uma chaveta, depois percorro um pouco todo o conjunto e digo, se for maior que 0, então acrescento uma vírgula. Isto porquê? Porque eu quero que tenha uma vírgula em todos os elementos, exceto no primeiro. Ou seja, quero colocar uma vírgula antes dos elementos, exceto o primeiro. Se eu não fizesse isto, deixem-me só dar-vos aqui um exemplo, se eu não colocasse este if. Se eu estivesse sempre a adicionar uma vírgula e depois adicionasse o elemento, recordem que o mais no contexto de uma string é concatenar, não é somar, e depois acrescenta a chaveta. Se eu fizesse isto, então tinha aqui um conjunto vazio, e se eu agora chegar aqui e disser, não, espera lá, vamos adicionar aqui, por exemplo, um 1, e depois vamos adicionar o óbvio 42, e já agora vamos pôr aqui, em homenagem ao dia do pi, que foi o 14 de março, vamos pôr aqui o 3, não ponto 14, porque são só 20, mas 314. Se eu agora mandar imprimir, temos aqui um fantástico conjunto com o 1, 42 e 314, mas tem uma vírgula antes. Ou seja, se eu não quiser uma vírgula antes, ou melhor, se eu quiser uma vírgula em todos os números, tenho duas hipóteses. Ou coloco uma vírgula antes de todos, exceto o primeiro, ou coloco uma vírgula depois de todos, exceto o último. Neste caso, eu optei por colocar uma vírgula antes de todos, exceto o primeiro, e a maneira de dizer que é exceto o primeiro é não ter aqui, então, este if. Tendo isto feito, posso então gravar. Vamos ver outra vez então a correr e vemos que temos então um fantástico conjunto com um 1, 42 e um 314. E portanto temos agora uma classe que, para além de implementar o conjunto, já tem uma maneira de ser imprimida muito mais simpática quando eu estou a correr, quando eu estou a executar essa maneira de imprimir o conjunto, que eu vejo o aspecto. Notem, como sempre, e quero realçar isto, que o toString tem o comportamento que vocês definirem e deve estar ao serviço de quem o está a usar. Voltando então um bocadinho aqui onde nós íamos, aqui na parte dos slides, então temos aqui então a nossa fantástica implementação do toString. Se depois quisessem então experimentar, eu deixo ficar aqui incluído um exemplo de utilização. A ideia é que vocês podem brincar um bocado com esta implementação. Podemos fazer adições, remoções, contains, adds. Vocês têm também este teste set aqui, mas já viram aqui um bocado um exemplo, não é? Por exemplo, se eu chegasse agora aqui e dissesse s.remove do 1, se vocês conseguirem imaginar o que acontece, o que é que vai acontecer? Obviamente não só funciona, como o número que passa para a primeira posição é o 314. Isto porquê? Porque quando eu retiro o 1, aquilo que acontece então é retirar esta posição e é o último que vai para esta posição que está aqui. Se eu agora chamasse por hipótese, imaginemos s.add de 3 e agora vamos adicionar aqui um 4, um 5 e um 6, e se eu voltar a imprimir, vamos então ter um conjunto que já tem 314, 42, 3, 4, 5, 6. Se eu pedir para imprimir a seguir este conjunto, qual é que é o tamanho do conjunto? Ou seja, quantos elementos é que ele contém? Vai ser devolvido 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu chamar então a seguir s.remove, por exemplo, do 42, o que é um crime remover o 42, mas vamos agora fazê-lo só por uma questão de exemplificação. Temos então, como esperado, o elemento que vai para a posição de 42 era aquele que era o último e, portanto, passa para lá, o 6. Portanto, vocês vão poder brincar então aqui um bocadinho com esta implementação. Sabendo isto, se eu vos perguntasse então um bocadinho vantagens e desvantagens desta implementação com um array de inteiros, algumas das vantagens seriam, antes de mais, é simples de implementar. Isto é algo que vocês nunca devem menosprezar. Existe, no fundo, aquilo que eu chamaria de princípio KISS, Keep it simple, ou keep it short and simple, ou a versão menos politicamente correta, keep it simple, stupid. Mas neste caso o que nós queremos realmente é dizer, ou aquilo que eu queria frisar, é que por vezes a implementação mais simples é a melhor,
Implementações mais complicadas, por exemplo, entre outras coisas, mais facilmente têm erros. Um bocado naquela onda de não vale a pena ter uma motosserra, só queremos cortar o papel, apesar de esta implementação ter algumas desvantagens, por vezes pode ser a mais fácil. E quanto mais fácil for a implementação, menos erros vocês cometem. E essa parte também é bastante importante. Para além disso, ela não gasta muita memória. Se vocês tiverem um bocado a ideia de qual é o número de elementos máximo que vão querer ter, então esta implementação é muito poupadinha. Não é? Só tem aquela posição toda no array, não tem nenhum overhead, não tem nenhum excesso, porque tem apontadores a mais ou algo do género. É literalmente os elementos, uma única variável extra para além do array, que é a quantidade de elementos, ou o tamanho do conjunto, e já está. Portanto, não gasta muita memória. Algumas desvantagens possíveis seriam então, como dissemos, que ao adicionar, remover e verificar, implicaria percorrer o array à procura de elementos, ou seja, o tempo depende então linearmente do número de elementos no conjunto. Vamos ver que poderá haver casos onde nós não queremos que isso aconteça. E para além disso, o facto de termos um array significa que também temos o limite máximo do número de elementos. É verdade que nós podemos mitigar esse aspecto se fizéssemos algo como, imaginemos que ficamos sem espaço, então o que podemos fazer na altura era aumentar mais, mas isso implicaria sempre estar a copiar os elementos do array antigo para o array novo, que agora é maior e já tem mais espaço. Portanto, desse ponto de vista podemos considerar que é uma versão um bocadinho mais estática, que, aliás, o próprio construtor tem como argumento, tem um limite máximo no número de elementos. Outras implementações podem não ter esse limite. Portanto, são características e coisas que vocês têm que conhecer para potencialmente escolherem se fazem uma versão ou outra versão. Adicionando aqui só, digamos, mais uma nota adicional. Nós poderíamos perfeitamente também adicionar novos tipos de erros. Vocês já fizeram uma exceção numa das aulas práticas. Em todo o caso, para ficar aqui também dito nas teóricas, imaginem, por exemplo, que vocês criaram um conjunto e o conjunto tem aqui 1 no construtor, ou seja, é um array que só tem espaço para um elemento, é um array de tamanho 1. Se eu adicionar um elemento, tudo bem, ele fica lá. Se adicionar o segundo elemento, o array não tem espaço. Como nós vimos há pouco, se eu for ver um bocadinho a nossa implementação, o nosso add, o add vai estar a tentar adicionar e se o tamanho realmente não chegar, o que vai acontecer é que vai sair fora do array. E ao sair fora do array, o Java neste caso diria, atenção, existe um array index out of bounds na linha tal. E se alguém estivesse a usar o vosso tipo abstrato de dados e recebesse uma coisa deste género, ficava um bocado confuso, não é? Porque parecia ser um bocado um erro interno da vossa implementação. Seria muito mais simpático se o erro devolvido fosse um bocadinho mais legível, tal como quando vocês usam uma qualquer classe do Java, esperam que o erro seja algo que vocês consigam perceber e não algo que vos obrigue a perceber como é que internamente ele foi implementado. Até mesmo do ponto de vista do encapsulamento, de esconder os detalhes, não convinha que o erro fosse mostrado assim tão abertamente. Então, uma hipótese possível, entre outras, é, e nós vamos falar para os mecanismos de erro mais para a frente, é dar uma exceção, neste caso uma chamada runtime exception, ou seja, um erro durante a execução, em que nós colocamos entre aspas qual é a mensagem que nós queremos. Por exemplo, se dentro do add eu disser quando o tamanho já for igual ao máximo, ou seja, se o número de elementos que já tem já é igual ao tamanho do array lm, então ao invés de adicionar, porque já não há espaço, eu crio uma nova runtime exception e digo maximum size of set reached. Portanto, se eu fizer isto, e é o que está um bocado então aqui nesta implementação, e se eu agora voltar ao meu test set e criar então um array só com espaço para 1, ele vai falhar mal tenta adicionar o 42 porque só tem espaço para 1, e ao executar, neste momento, em vez de dar um erro que é genérico, ou naquele caso simplesmente o index out of bounds, ele vai dizer especificamente, cuidado, foi um runtime exception, que foi exatamente o que eu adicionei, e o que foi colocado lá é maximum size of set reached. Portanto, esta é a mensagem que eu coloquei aqui. Se eu tivesse colocado aqui 42 is the meaning of life, então o erro que seria dado aqui seria precisamente aquele que eu coloquei. Tá bem? Portanto, a ideia disto é que vocês conseguem então passar um erro customizado. Vamos falar depois novamente das exceções, mas fica também já, digamos, uma dica de como é que vocês podem customizar um bocadinho. Para terminar esta aula, que já estamos realmente a queimar completamente o tempo, e depois eu vou arrancar a próxima aula, revendo só um bocadinho este início de slide, mas só para vos tentar a ver um bocadinho do que vamos falar na próxima aula, ou do início da próxima aula. A ideia é que há outras implementações possíveis. Em particular, uma ideia possível seria usar um array de booleanos. Portanto, imaginem que nós tínhamos um array em que as posições são um bocadinho as chaves e que nós colocávamos a true as posições dos números que existem e a false as posições dos números que não existem. Se eu tivesse um conjunto tal como há pouco com os números 1, 5 e 7, eu poderia querer ter um array onde eu colocava então a true as posições 1, 5 e 7 e a false todas as outras posições. O 0 não existe no conjunto, o 2 não existe no conjunto e por aí adiante. Portanto, se eu tivesse isto,
como é que eu poderia ver qual é que era então o tamanho? Como é que eu poderia saber se um elemento estava lá contido? Bem, é só ir à posição e ver se tem lá true ou false. E então a parte do contains, a parte do add e a parte do remove, como vamos ver na próxima aula, ou como vão vocês próprios implementar na aula prática número 5, realmente ficava mais rápida. Não dependia do número de elementos, mas ficava em tempo que nós chamamos constante. Ou seja, nós vamos só à posição e automaticamente, quer seja a 1 ou a 2 ou a 3 ou a 4, independentemente de qual é o número de elementos lá guardados, num único passo eu vou à posição e consigo verificar se está true ou verificar se está false. E portanto remover é só passar para false, inserir é só passar para true e fica tudo bastante mais rápido. Por outro lado, uma desvantagem clara é que agora eu preciso de ter tanto tamanho quanto o maior número. Se eu quiser ter a hipótese de guardar o número 10.000, eu vou precisar ter um array que tenha tamanho 10.000. Mas falaremos então disso depois, porque já estamos realmente em cima do tempo máximo. Para terminar então só esta aula, aqueles que maturaram este tempo todo, depois podem dar-me feedback. Obviamente que eu vou tentar sempre ir melhorando, mas eu irei sempre só ter tempo para gravar a aula de uma sentada, num único take, e portanto será natural que vocês ouçam qualquer hesitação que eu tenha, qualquer erro que eu cometa, e eu não me vou importar. Vou querer é que vocês possam ver um bocadinho. Deixo só ficar uma chega final. Eu coloquei já no site acesso ao puzzle, vocês devem ter visto isso no mail, já aquele puzzle que eu dei na última aula teórica. O puzzle também está colocado aqui no início da aula prática desta semana, que aborda precisamente então um dado conjunto e começa por ter um exercício onde pega numa implementação já feita e depois pede precisamente para tentar criarem este Boolean Array, aquilo que eu estava a falar agora ultimamente, e no início tem então um link para o puzzle. E, portanto, fica este mini desafio para vocês, aqueles que realmente já viram este puzzle outra vez, ou tentaram resolver. A ideia é tentem resolver, enviem-me, ainda ninguém me enviou a resposta, podem enviar por e-mail e portanto eu deixo-vos ficar com este mini puzzle e gostava de ver quantas pessoas é que conseguem então escolher as 3 maneiras de corrigir este código mudando apenas um caractere e a terceira maneira ou a quarta maneira que de bónus que consegue escolher 21 vezes. E com isto eu digo over and out, que é uma expressão já agora que tem um bocado uma história curiosa, porque quando se diz nos filmes over and out é um bocado um contrassenso, porque a ideia do over era passar a voz para quem está do outro lado, o out é para dizer que não queremos a resposta, e quando se diz over and out é quase como passo da resposta, mas já terminei completamente. E portanto, vou parar por aqui a aula e vemos no próximo vídeo.